Olá, hoje estamos aqui para mais um videocast, um projeto da Educação Médica Continuada da ABOL. E hoje estamos aqui com o nosso convidado, nosso colega Álvaro Pontes, diretamente de João Pessoa, representando o Comitê de Ética e Disciplina para mais um podcast com o tema Treinamento Informal em Otorrinolaringologia. Quem pode fazer, quem não pode e quem não deveria, hein, Álvaro? Muito obrigada, Álvaro, por ter aceitado aí o nosso convite e estar aqui com a gente para esse mais um episódio, né, desse videocast. E para a gente começar aqui nesse bate-bola aí de perguntas, fala para mim, antes da gente começar especificamente sobre essa questão toda dessa que a gente veio basicamente discutir, mas qual é o papel do Comitê de Ética e Disciplina e como que ele pode proteger nós, otorrinolaringologistas? Olá, gente. Olá, meninas. Prazer novamente encontrar contigo, Sandra, amiga de muito tempo. Excelente essa oportunidade, porque nem sempre nossos colegas sabem que a nossa própria associação, daí a importância de sermos associados, pode nos ajudar com relação a questões éticas disciplinares. Tá? O comitê, na realidade, ele é um comitê que é eleito, assim como os demais comitês da associação, e ele possui as atuações, principalmente na parte educativa, tá? Pedagógica. Ele também tem a função fiscalizadora e, ao mesmo tempo, quando essa função fiscalizadora ela se torna uma necessidade de apuração, vai haver uma sindicância que será estabelecida pelo comitê. E como é que ele atua? Ele não atua simplesmente sair procurando problema. Na realidade, ele termina tendo que ser acionado a maior parte das vezes. Esse acionamento ele pode ser via notificação. Essa notificação, o indivíduo que notifica para o comitê, ele tem o sigilo preservado. Esse sigilo ele é preservado não só por quem recebe a denúncia, a notificação, mas também por quem a manuseia. Tá? Daí existem termos de confidencialidade que são assinados por todos que estão envolvidos, para que aquele tema em específico ele comece e se esgote dentro do comitê e dali só saia com as devidas providências quando elas forem necessárias. Mas ele também pode ser acionado ex officio. Quando que isso acontece? Você tem algum tema que é de repercussão nacional ou local muito intensa e o comitê termina tendo que tomar um posicionamento a respeito disso. E essa seria uma forma de ser acionado. E a terceira forma a ser acionada é a forma das associações regionais, que também, diante de algum problema enfrentado naquela localidade, eles podem acionar a associação através do comitê, para que o comitê tome as devidas providências. E as devidas providências poderão ser, como já falei, um simples apurar dos fatos e, daí, se nada for observado, isso ser relatado a quem acionou o comitê e o assunto ser encerrado. Ele pode se tornar uma sindicância onde haverá abertura para as partes envolvidas se manifestarem, para que todos tenham o direito de falar o que aconteceu. O sindicante, o relator, ele irá fazer um relatório, obviamente, e daí esse relatório será votado entre os membros do comitê para que possa seguir adiante. Se aquilo dali for algo que seja atinente ao estatuto, irá haver penalidades, certo? Que podem ser desde um simples conversar em reservado, uma atuação em reservado, como uma comunicação, uma notificação, uma punição que será publicada, ou até mesmo a suspensão por um prazo de 1 mês, até mesmo 1 ano de prazo, 12 meses. Se isso daí também envolver algum problema ético que esteja elencado dentro dos nossos códigos de ética e da CODAME, isso daí será repassado para os conselhos regionais, para que os conselhos regionais tomem as devidas providências a respeito de uma eventual punição ou ajustamento de conduta. Dá exemplo para a gente, Álvaro, assim, disso tudo que você está falando que acontece, assim, dá para a gente chegar um pouco mais perto do que dessa vivência aí que o comitê tem. Exemplo dessas irregularidades aí. Vamos lá. Então, nós temos
uma irregularidade ex officio, ou seja, um problema que foi relatado pela mídia tradicional, onde o conselho, o comitê tomou conhecimento e foi a respeito de resoluções de outras profissões sobre a lavagem auricular, tá? Onde outras profissões paramédicas tinham já em suas resoluções de seus conselhos aprovada a possibilidade daquele indivíduo, daquela profissão, realizar a lavagem auricular. O comitê se posicionou contrário, a associação foi informada, isso foi levado até os órgãos nossos de fiscalização, Conselho Regional e Federal, e, ao mesmo tempo que a associação passou a divulgar, fez uma campanha em cima disso, para que o público leigo tomasse conhecimento de que quem poderia fazer uma lavagem auricular sem nenhum tipo de prejuízo seria o profissional competente, no caso, o otorrinolaringologista. Com relação a atuações de pessoas que se dizem otorrinolaringologistas, mas que não são, na prática, otorrinolaringologistas. Foram notificados, né? Essas pessoas normalmente não são, utilizavam-se às vezes da possibilidade de associado adjunto, que me parece que não existe mais dentro do nosso novo estatuto, não contempla mais essa forma de filiação, e essas pessoas se utilizavam da possibilidade da associação à ABOL para se dizerem otorrinolaringologistas e daí publicarem, fazerem tratamentos e outras coisas mais. O comitê foi acionado, esse acionamento foi mediante algum tipo de notificação de um associado nosso, e a partir daí foi aberto um processo de sindicância para que fosse colocado para a associação e depois encaminhado para os órgãos de fiscalização competentes. Outro problema que tem apareceu 1 ou 2 vezes e se resolveu com um termo de ajustamento de conduta, foi quando tivemos médicos otorrinolaringologistas ensinando em cursos para não médicos, tá? Que isso está proibido não só no Conselho, no nosso Código de Ética Médica, como também na CODAME, que seria aquela comissão que fala sobre a divulgação de assuntos médicos. Os assuntos médicos, se forem para o público leigo, têm que ser divulgados somente da forma educativa, pedagógica, mas nunca com tratamento, nunca ensinando procedimentos ou coisas desse tipo. Quando isto acontece, tem que ser exclusivamente para médicos, tá? E nunca para paramédicos ou profissões da área de saúde que não sejam médicas. Isso aí também aconteceu por diversas vezes. Então, a maior parte dos nossos acionamentos estão relacionados às pessoas que se dizem especialistas e não são especialistas, pessoas que estão envolvidas com cursos de formação para pessoas que não são médicas e que estão tentando fazer atuações na parte médica, especificamente que envolvem superespecialidades na otorrinolaringologia. Então, a gente tem esses dois problemas, né? Desculpa te interromper, mas a gente tem os cursos para não médicos e a gente tem também agora as pós-graduações, ela querendo, acho que, fazer um transpasse assim, né? Como se fosse para formar o especialista, né? Então, são dois problemas, né? Então, é a formação de profissionais que não são médicos, com assuntos que são médicos, e especializar médicos que não são especialistas. Então, eu fui clara na minha pergunta aqui? Foi, claríssima. Porque a especialização que nós entendemos ser aquela necessária para um otorrinolaringologista de fato, é aquela especialização ou chancelada pela ABOL ou aquela chancelada pelo MEC. Por quê? Porque essas especializações, elas são especializações de imersão. Então, o indivíduo ele tem uma carga horária muito maior, o indivíduo participa de atividades clínico-cirúrgicas, embora não queira no futuro operar ou fazer qualquer outra coisa, mas ele tem a obrigatoriedade de participar dessas atuações. Enquanto que as especializações, que digamos assim seriam a lato sensu, mas não residências médicas e não homologadas
tanto pela ABOL como pelo MEC, eles estão sendo incisivos a ponto de tentar expor isso aí. E a barreira que nós temos, infelizmente, apesar de denunciarmos, apesar de tentarmos que os órgãos fiscalizadores tomem partido, a principal arma que nós temos aí vai haver interação do comitê de ética com o comitê de título de especialista, porque o título de especialista vai ser a barreira final para você ter a tentativa de preservar a especialidade. Pra você ter uma ideia, hoje, no Brasil, a última estatística, aumentou a formação médica em mais de 500%. Tá? Tem ideia disso aí? Para um exemplo simples que nós temos aqui no estado do qual eu venho, nós tínhamos a formação de 350 a 400 médicos por ano. No último ano que lá estive na diretoria, foram assinadas 1.504 carteiras médicas, tá? Para um estado pequeno, certo? Então, os demais estados não são diferentes. Aí, o que você tem nessa estatística? Você tem que 50% desses médicos conseguem especialização e 50% aproximadamente não tem especialização. E esse pessoal vai cair nesse mercado de trabalho e essa especialização, esses médicos especialistas estão concentrados aonde? Nas grandes cidades. Tá? Então, uma especialidade como a otorrinolaringologia, que seria tranquilamente exercida num local menor, por conta não vou dizer da baixa complexidade, mas assim, o grosso da otorrinolaringologia você consegue fazer na média complexidade. Tá? A alta complexidade, você obviamente vai ter que ter um centro maior. Você não tem esse especialista chegando nessa região. Tá? Você tem muito médico, o médico não especialista, e criam-se essas possibilidades de especializações que são especializações que não são bem vistas. Por quê? Porque não há uma boa formação. Quem é o preceptor? Qual é o campo de prática? A especialização tem campo de prática? Quem é a forma científica que vai ser avaliada? A gente não tem isso aí. Não é? Álvaro, e qual a punição para os médicos que atuam nesses cursos, tanto para a formação de não médicos, como nessas pós-graduações? Assim, ele é primeiro notificado, se depois ele continua atuando, como funciona? Primeiramente, você falou muito bem. Ele é notificado. O relato, tá? Esse relato normalmente vem por parte de algum associado nosso, tá? Que se sente lesado e está com todo o direito em relação a isso. E isso é colocado para a pessoa que foi denunciada, colocado as postagens, a documentação que a gente possui, e a pessoa tem a oportunidade de esclarecer o que está acontecendo. Normalmente, termina num ajuste de conduta. A pessoa diz que aquele curso não irá acontecer da forma que é para acontecer, e que, se acontecer, vai ser identificado, todos serão identificados como médicos, não é? Médicos otorrinolaringologistas. No caso de um curso de especialização desse, teria que ser o médico otorrinolaringologista. Não é? Ou o indivíduo, se assim persistir, como se torna uma infração ética, a possibilidade disso aí ser encaminhado para os conselhos regionais dos quais o indivíduo faz parte. Tá? Graças a Deus ainda não chegamos a esse nível, né? Normalmente, quando acontece, o indivíduo é notificado, se retrata, retira a postagem e se resolve no âmbito somente da notificação. Tá? E como que funciona quando vocês veem ou recebem a denúncia de algum curso que está sendo realizado e que não tem nenhum colega nosso otorrino atuando? Penso que fica um pouco mais difícil, né? O acesso, para ver se o curso se mantém, como que funciona? Bom, quando não tem nenhum tipo de otorrinolaringologista associado, a gente não tem nem como
Atuar. atuar. Nossa mera função vai ser a função de receber e de orientar aquele indivíduo que é o notificante, ele procurar os outros canais competentes que possam tomar a devida providência. É fato que as gestões nossas das presidências, eles têm tido bastante cuidado com relação a isso aí. Existe uma interface com o parlamento brasileiro onde eles tentam, não é, mostrar exatamente o que tem de maléfico numa situação como essa. Recentemente, não sei se vocês têm conhecimento, mas que foi lançado o programa de mais especialidades. Tá? Isso houve um burburinho muito grande relacionado ao que iria acontecer, o que não iria acontecer. Achava-se que iriam dar treinamento para indivíduos não especializados. Tá? Mas, na prática, o que se foi colocado é que esse programa vem para, por exemplo, você consiga fazer um treinamento específico, você já otorrinolaringologista, tem interesse em fazer, por exemplo, potenciais evocados ou exames vestibulares, e você não tem um treinamento adequado para aquilo ali. Essa possibilidade do Mais Médicos, pelo que eu entendi, e que depois ficou o entendimento mais generalizado, o indivíduo já especializado, já otorrinolaringologista, ele vai receber um treinamento para que ele possa exercer, por exemplo, a função de exames tipo videoendoscopia nasal e videolaringoscopia que ele não teve condições de ter feito na época da residência dele, porque ele já formou numa época muito anterior e essa formação não foi contemplada com isso. E, em contrapartida, ele vai também ter a atuação daquela super-especialidade, vamos dizer assim, né, ou daquele tipo de exame, o tipo de atuação dentro do Sistema Único de Saúde, tentando sanar exatamente aquilo que a gente falou, a presença daquele exame subsidiário da nossa especialidade naquela comunidade ou naquela localidade que tem deficiência naquilo ali. Né? Tá. Esses cursos, porque agora está essa febre toda aí, né? Continuando falando aqui desses cursos de pós-graduação, né? Isso vai ter algum... Porque, assim, existe um lobby muito grande de financeiro mesmo, né? Eles entraram no mercado, não é só para educar, eles têm o interesse também que é de ganhar dinheiro em cima disso, né? E daí, a pessoa que não teve acesso à sua formação regular lá, formal, então ela vai usar essas pós-graduações na tentativa de se tornar um especialista, né? Então, assim, como é que tudo isso está sendo visto aí pelo comitê? Porque as pessoas muitas vezes aceitam o convite para ser professor dessas pós-graduações, né? Assim, pensando às vezes isso nesse retorno financeiro, mas o quanto que isso pode ter repercussões, né, a longo prazo, né, para todo mundo, né, para o próprio profissional, para os pacientes, né? Então, como é que tudo isso está sendo visto aí pelo comitê? Muita preocupação, tá? Muita preocupação e se sentindo um pouco amarrado em relação ao que se pode fazer, tá? Por quê? Porque na prática a gente não consegue fechar esse curso, não consegue impedir o indivíduo que ele não vai fazer de forma alguma. O que a gente tem que fazer é investir, aí entra o comitê de vocês, investir em campanhas para que a população em geral saiba o que o otorrino é o otorrino associado que tem o RQE pelo conselho de classe. Tá? E ele vai decidir, ele vai querer ir para quem não tem ou para quem tem. E, por outra parte, também orientar os colegas especialistas que o título dele é muito precioso. Tá? Na hora que você tem um título de especialista, tem um RQE, aquilo vale muito no seguinte sentido, deu muito trabalho para você conseguir, cada vez mais difícil. Imagine se nós tivéssemos que fazer o título da forma que está hoje em dia, né, cada vez mais difícil, teríamos que parar um tempo para estudar novamente tudo, porque a otorrinolaringologia simplesmente abriu um guarda-chuva imenso. Tá? E os colegas têm que ter essa consciência de não serem instrumentos para que demais ganhem em cima daquele título de especialista tão precioso que ele adquiriu. E eu já fui abordado a respeito disso aí. E eu perguntei, vem cá, mas como é que você... Não, tá. Aí como é que você... Não, é assim, vai, arranja um campo de prática. Quer dizer, aí eu digo, olha, meu amigo, infelizmente
você está perguntando a pessoa errada, porque inclusive eu estou numa campanha, né? Sou voluntário na nossa associação, exatamente combatendo esse tipo de prática. Como é que eu vou alimentar? Infelizmente não dá, não tem condições, não é? Então, mas isso é algo que vai vir, vão forçar de qualquer jeito, tá? E cabe nós a reivindicação no seguinte sentido, de mostrar a especialidade, mostrar a importância do título de especialista e fazer com que isso, e tentar conscientizar os colegas para que eles não entrem nessa barca, não é? Porque essa barca vai fazer água, vai furar logo, e ele pode estar dentro disso daí, não é? E aí vai ser uma herança maldita, né? E Álvaro, o que vocês mais recebem no comitê? Médicos não especialistas atuando na área ou não médicos que querem fazer procedimentos médicos? Os não médicos não chegam para nós, tá? Nunca chegaram. O único caso foi esse caso ex officio que eu falei a respeito quer dizer, mais emblemático, tá? Do momento que eu estive até hoje, né? Da lavagem auricular, onde pessoas não médicas, tá? Estavam se habilitando para tal, e a população em geral não tinha nem o conhecimento dos riscos, né? Imagina só, otorrinolaringologia começou com lavagem auricular, me parece. E ainda hoje é um procedimento que, por mais simples que seja, imagina, você ter complicações. Uma complicação. Não é isento de riscos, não é um passeio num parque, não é? Esse foi o mais emblemático. Mas a principal demanda nossa é ou indivíduos não médicos que se dizem especialistas, mas não são, tá certo? Atendendo como especialistas, até mesmo participando de atividades dentro do poder público em localidades mais remotas, e os colegas que são especialistas se sentem melindrados porque não participaram, obviamente porque o valor agregado é maior, e outra pessoa foi lá e foi fazer aquilo ali. Tá? Então, assim, mas médicos? Médicos não especialistas. E outras demandas foram médicos especialistas nossos, ensinando em cursos para não médicos. Então, seriam as duas principais atuações, as duas principais solicitações por nossa parte. Além, obviamente, de algumas situações onde remetem à questão da residência médica, mas que a gente apura, e se isso daí realmente tiver algum problema com a residência médica, pessoa trabalhando ainda em formação com algum outro, e atuando já como otorrinolaringologista, isso daí é também colocado para a gente, e isso daí passado para o Comitê de Residência Médica. Certo? A comunicação maior do Comitê de Ética e Disciplina é mais com o jurídico da ABOL ou com o CRM? Assim, ou existe um englobamento aí desses... O CRM ele é acionado, como já falei, quando implica em situações que envolvem a ética médica, tá certo? Onde tem a infração ao Código de Ética Médica ou, eventualmente, ao Código, a questão da CODAME, né? O manual da propaganda médica que a CODAME publicou recentemente em 2024. Até, inclusive, foi mais complacente em relação à tecnologia aumentou, não é? Os meios de comunicação são diferentes, você não pode ficar arraigado a conceitos do passado. Até porque os não médicos estão se privilegiando dessa facilidade de fazer propaganda em detrimento de nós, médicos otorrinolaringologistas, tá? Então, o canal de comunicação nosso é muito mais com o jurídico, tá? A interface muito grande. Toda vez que nós fazemos reunião do comitê, o jurídico está presente, tá certo? Nos orientando. Inclusive, houve uma reformulação do passo a passo do procedimento com relação às sindicâncias dentro do comitê, os prazos, não é? Prazos mais razoáveis para que as pessoas possam se manifestar e possam acostar suas defesas ou suas argumentações, para não dizer que a gente está indo à casta das bruxas, tá? Mas, de fato, tem ficado cada vez mais difícil, porque a tecnologia aumentou muito, tá? Em relação aos meios de comunicação, são praticamente dinâmicos,
você colocou uma postagem hoje, quem está ligado já está olhando agora e já está retransmitindo, e isso daí eventualmente nos traz algum tipo de trabalho. Tá? Mas principalmente são essas duas formas de problemas, vamos colocar assim. E a atuação, normalmente, o relato vem de outro colega otorrinolaringologista. Sim. Agora, como você faz a perspectiva aí de regularizar isso tudo? Não sei se isso é possível, né? Então, assim, a gente vê isso aí, essas entradas de outras especialidades, esse bypass que eu estou falando, esse fazer o uso da pós-graduação, a tentativa de conseguir alguma coisa que não deveria. Como? Porque, assim, o grande lesado termina sendo o paciente, né? Sem Então, dúvida. assim, por quem ele vai ser atendido, né? Como ele vai ser conduzido, né? Então, quem vai fazer aquilo? Então, como, sei lá, o que você enxerga que a população deveria ser esclarecida, né? E como, sei lá, brecar essas pessoas desses equívocos, né? De conduta, assim, vamos falar assim. Na minha concepção, o que a gente tem como frear, ou pelo menos minorar, seria em relação ao RQE, que tem a ver com o CRM, e o próprio título de especialista nosso, e campanhas educativas. O próprio CRM, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de consultar. Consulte, quando chegarem em casa, consultem a página do CRM e coloquem lá o nome de vocês. Aí lá vai estar o nome de vocês, vai estar a especialidade de vocês, o RQE de vocês, a faculdade que vocês se formaram, tá certo? E o ano que vocês se formaram. E se for uma faculdade, por exemplo, a UFPE, onde a gente se formou, que hoje tem vários campos, vários campi, né, de formação médica, aí tem lá campus Recife, campus Caruaru, campus Arco Verde, campus, seja lá qual for, tá? Então, isso já dá uma ideia, a gente não é para ser algo discriminatório, porém, você consegue passar a quem consulta, além da questão se ele tem algum litígio com o CRM ou não, se ele tem alguma formação ou não, tá? E aí ele pode ir atrás do paciente, claro, é pedir demais, né? Mas o paciente pode ir atrás, e qual é o conceito daquela universidade? É um conceito bom em relação ao MEC, seja ela pública ou privada, ou uma universidade que não tem conceito algum, foi reprovada durante alguns anos? Qual é a qualidade daquele profissional? Então, o que a gente tem de arma, basicamente, é trabalhar em cima do poder legislativo, no sentido de não aprovar, porque quiseram, em um determinado momento, fazer com que o CRM reconhecesse como RQE essas pós-graduações. Se isso acontecer, é o fim. Tá? Aí não tem mais o que fazer. Ou se trabalha na parte da não regulamentação disso, além, obviamente, que o próprio CRM ele já sabe. Se você tem que pegar um curso seu aí, sei lá do que, tentar pegar um RQE. Se não tiver a carga horária, não tiver a parte prática dentro do seu histórico, você não sai com RQE. Eu digo isso daí porque eu já participei e sei que o pessoal é extremamente rigoroso. Tá? Então, o CRM é uma fronteira e a gente, como especialidade, é realmente fazer um título, formar melhor nossos residentes especializandos e cobrar aquela melhor formação dentro do título de especialista. É porque é uma cadeia, né? É uma cadeia, né? Você vem desde a formação, da quantidade de médicos que vai, né? Então você vai desde a afunilando. Vai afunilando. Vai. A peneira vai ficando mais fina. De areia grossa vai para areia fina, daqui a pouco brita, areia grossa, areia fina, daqui a pouco não passa nada. Mas eu acho que onde também talvez tenha uma falha é isso, é a conscientização da população da importância do médico na atuação de muitos procedimentos, como a lavagem auricular, como o próprio Rubens falou. Então, é uma coisa que tem que ser feita pelo médico especialista e é muito importante deixar isso claro para a população, porque o que a gente vê é que eles não sabem os riscos, as complicações que podem acontecer. Quantas vezes eu inúmeras vezes já ouvi paciente relatando que fez a lavagem e de diversas formas, até farmácia comprou algum dispositivo que ele mesmo fez. Então, acho que a gente tem que reforçar isso também com a população, né? O trabalho pedagógico, ele é fundamental, tá? Se você não tiver isso daí, a nossa população, às vezes, não tem nenhum acesso a isso daí, não é? Então, hoje,
todo mundo tem condições em uma rede social, que eu acho que a maior parte das pessoas faz uso, ao invés de televisão aberta, não é? Conseguir ter acesso a isso aí, essa informação, e a partir dessa atitude em não querer a pessoa de competência duvidosa ou de formação duvidosa, a gente tem chance de resgatar a possibilidade de fortalecimento cada vez maior da especialidade. Agora, como que você vê as redes sociais entrando nisso, né? Porque, assim, muitas vezes a gente tem tudo isso muito correto, só que a rede social, ela vende a pessoa do jeito que a pessoa consegue colocar lá e ela se vende na imagem, né? Então, porque daí brilha nos olhos das pessoas, né? Mesmo ele não sendo um especialista, vamos falar assim. Então, vocês olham isso como uma ameaça? Como que você entende a rede social, o impacto da rede social nesse confronto aí de se mostrar? Porque a pessoa vai se mostrar como sendo algo que talvez não seja. Isso daí realmente é difícil, né? Aí, novamente, eu vou citar, estou sendo até meio repetitivo com relação a isso daí, mas o manual da propaganda médica, que saiu agora em 2024, ele até contempla bastante, ele é bastante flexível no aspecto de você trabalhar, até mostrar, estou utilizando uma máquina nova para tal procedimento que até então não usava. Aí você pode até mostrar isso aí no seu consultório, desde que você não fale, é a marca tal e essa marca aqui é fantástica. Não tem marca melhor. E fui eu que inventei, né? E aí, portanto, é melhor ainda do que o melhor. Né? É mais especial ainda. Isso você não pode, mas você já pode. Você tem condições. Você tem hoje condições de mostrar o antes e o depois. Tá? Tem que mostrar o antes e o depois. Determinados critérios. Tem que ter a anuência do paciente. Tem que mostrar quais eram as indicações, né? E o que foi corrigido e tal. Você pode fazer isso aí. Agora, você não pode dizer assim, olha, eu faço de forma fantástica e ninguém faz como eu faço. Tá? Isso aí você não pode. E também não pode tentar burlar. A Kodami foi bastante inteligente. Porque, por exemplo, eu faço uma cirurgia em você, fica perfeita. Aí eu digo, olha, eu não posso falar nada, mas faz o seguinte, entra na sua rede social, me elogia pra caramba e me marca, porque aí vai ser uma forma indireta de eu fazer propaganda dessa cirurgia que ficou fantástica. Você pode, um comentário bacana, você pode até receber uma ou duas vezes daquele mesmo paciente, mas se ficar algo reiterado, já vai se configurar algo que é leviano, no sentido de burlar aquela determinação do CRM. De fato, a pessoa que utiliza a rede social, que ela é muito bem-vinda. Acho assim, aproximou demais as pessoas. Você conseguiu, pessoas que não tinham acesso a nenhum tipo de informação, hoje conseguem ter. Você consegue falar com uma pessoa na Austrália, em tempo real, hoje, mostrar um tipo de procedimento que você fez, ou que é candidato, sei lá o quê. Você tem toda essa liberdade. Porém, de fato, existem os excessos. Para combater os excessos, a gente vai precisar da ajuda não só dos associados, como nós mesmos teremos que estar mais imbuídos nisso, porque vai ser uma campanha semelhante do que aconteceu no passado, fiscal do governo, né? O cara vai ter que, infelizmente, olhar, porque somente a observação, o relato desses abusos é que a gente pode tomar as providências para poder ou encaminhar, se for nosso associado, ele vai ter penalidade dentro da própria associação, e não sendo nossos associados, pode ser colocado isso aí para o próprio CRM, o Conselho de Classe. Não é somente dessa forma que a gente consegue, não tem outra forma. Álvaro, e aproveitando o assunto de rede social, eu acho que um ponto interessante aqui para o Comitê de Ética, 2 pontos. Hoje em dia, com as redes sociais, a gente tem visto cada vez mais as pessoas postando procedimentos. Isso é permitido e eu posso postar um centro cirúrgico, mesmo não identificando o paciente, ou isso do ponto de vista ético, legal, não é permitido? A cirurgia em si, para não médico, né, não for para critérios acadêmicos, não é? Teoricamente você não pode, tá? O centro cirúrgico em particular, você pode chegar e mostrar se é uma clínica sua ou sei lá onde você está trabalhando, você pode. Pela Kodami você pode mostrar sem nenhum tipo de sensacionalismo. Você pode chegar, ó, aqui é um ambiente que a gente trabalha, tá? Hoje o paciente está sendo
induzido e tal, vamos começar uma rinoplastia e tal. E, Isso, ou, não tem sei lá, uma rinoplastia, eu falei rinoplastia, mas poderia ser qualquer outra cirurgia otológica, uma cirurgia de amígdala e tal. Mas a questão de você mostrar o procedimento, como está sendo feito, não é? Isso aí, de fato, você não pode, desde que não seja fora de ambientes acadêmicos, tá? Uhum. Você não é permitido a você. Tá E certo? eu tenho visto até alguns posts, assim, que a gente que acompanha muito nas redes sociais, e aí, às vezes, é comentado embaixo que, de acordo com as regras do comitê de ética, como que funciona, assim? Se o comitê permitir, é possível a gente colocar na rede social? Tem uma regra para isso, sabe? No manual de propaganda médica, ele fala exatamente, mostra inclusive como é que você vai fazer o seu perfil, né? A sua foto profissional e tal, o que você pode, o que você não pode fotografar, não é? Então, assim, eu sei que o antes e o depois, isso aí, desde que seguidas determinadas regras, você pode. Esses programas que você trabalha em cima das indicações ou não, também é possível. Agora, o ato cirúrgico em si, de cabo a rabo, não é? Isso aí, pelo que eu saiba, né, pelo que está escrito lá, você não pode. Tá? Você pode até, de repente, mostrar o início da cirurgia, o final, como é que ficou, terminando sendo um antes e um depois, né, imediatamente antes e após a cirurgia, tá? Mas você descrever passo a passo da cirurgia para profissional não médico, para canal não médico, isso aí nunca chegou para o comitê, pelo menos da sua ciência, nenhuma queixa relacionada a isso. O que chegou para a gente em relação à publicação foi publicação relacionada a cursos para não médicos feitos onde havia participação, nem sempre eram feitas por otorrinolaringologistas, vamos dizer, um curso multidisciplinar, vários profissionais estavam ensinando, e aí tinha um determinado tópico lá que era a respeito de algum tipo de procedimento, e o procedimento na descrição, na grade do curso, estava explicando completamente o procedimento, e aquilo ali não poderia estar sendo explicado para não médicos, tá? E a questão dos especialistas não, sem RQE, sem título, sem absolutamente nada, se identificando, levando a um mercado mais hostil. Não é? Agora, isso aí, o que eu vi, o que eu vejo dentro da profissão médica, quando me refiro a isso, eu acho que é uma autofagia, tá? Não sei se isso é muito duro ou não. Por que eu digo isso? Porque alguns momentos de alguns processos ético-disciplinares que o CRM, quando participei, tive acesso, diziam da seguinte forma, problemas entre dois colegas de plantão que chegavam até o CRM, que acredito eu que num passado, que não eram problemas nem tão sérios assim, que num passado remoto seriam resolvidos entre os dois, entendeu? Ou até mesmo, se não resolvido, ficaria aquela animosidade e não prosperaria. E hoje em dia você tem isso aí indo à frente. E provavelmente vai ser algo que irá acontecer fatalmente cada vez mais, né? com cada vez mais, a nossa especialidade. A única forma que nós temos é formar melhor, exigir melhor, para que todos sejam melhor qualificados. Para quem está do nosso lado, assim, do lado que pode fazer o juízo, né, vamos dizer assim, né, fazer o julgamento, então isso é como se fosse mais fácil, né, e mesmo assim não é. Mas quem está do lado do paciente, que daí ele não sabe por que ele está sendo atendido, né, então eu acho que quanto mais essa identificação mais clara do médico, né, porque é muito difícil o paciente ir lá no site do CRM, né, do CREMESP aqui no caso, né, para procurar, não sei se os pacientes fazem isso regularmente, assim, eu acredito que não. Isso que eu estou falando, eles usam a rede social, hoje em dia tem essa inversão de valor, né? Eles usam a rede social para ver se a pessoa tem valor, então é complicado. Então, se a pessoa fala lá qualquer coisa que seja sobre ela, a pessoa acredita, entendeu? Então é muito complicado. Então, assim, quem vai proteger os pacientes, entendeu? Porque o próprio profissional pode ser que não queira proteger, né?
Então, ou seja, talvez a identificação, como você comentou antes da gente começar aqui, né, dizer que talvez ele seja um pós-graduando, mas ele é não especialista, né? Exato. Então, deixar isso muito claro para todo mundo saber. Quer passar nele, vá, mas você tem que saber que ele não é especialista no que você está procurando. Assumir o risco. A pessoa assume o risco, né? Exato. Eu escutei um post, assim, até engraçado e ao mesmo tempo triste, dizendo o seguinte, que só faz residência médica aquele médico que não se garante nas redes sociais. É terrível. Tá? É uma Isso brincadeira. aí realmente é uma brincadeira que tem um fundo ela... de verdade. Isso. Entendeu? É complicado. Então, realmente, a gente já teve lá no serviço da gente residente que desistiu, aí eu digo, rapaz, não desista não, né? Você já andou. Aí, quando você vê, o cara desistiu, hoje em dia está fazendo a parte estética, né? Né? O concurso, assim... Vai de cada um. Eu acho, eu sempre aprendi que a árvore que dá os melhores, a tamareira, né? Tamareira, né? Se eu não me engano, que é a que produz tâmaras, ela demora 150 anos para produzir, né? Mas o fruto, a tâmara madura é muito boa. Então eu entendo que para você produzir assim, bons frutos, né? Frutos bem valiosos, né? Sim. Você precisa ter tempo, tem que ter estrada, tá? Quando você não tem você já nasce e não tem essa ideia de que isso é importante, aí você vai atrás do caminho mais rápido. E o caminho mais rápido nem sempre é o melhor. Na maioria das vezes não é. Né? É a experiência acumulada, é a formação, né? A experiência acumulada, isso tudo forma a pessoa, né? Mas desde que seja também num ambiente que seja educativo o suficiente, né? Para aquela pessoa ter uma boa formação. Né? Eu lembro de um professor meu e seu, Dr. Petros, ele dizia o seguinte, demora-se 1 ano para aprender a cirurgia, 2 anos para você indicar e 10 anos para você contraindicar. Ele dizia, primeiro você opera para você, depois você opera para os outros. Dizem, tá vendo aí como eu sou bom? E no fim da sua carreira você opera para o seu paciente. Somente a maturidade vai lhe trazer isso. Então, parafraseando nosso professor, eu acredito que somente a boa formação é que vai trazer uma vida tranquila para o comitê de ética. Não é? Mais tranquilo o cara ficar ali só tomando cafezinho. Não é? Sem demanda, né? Se encontrando só para dar abraços. É isso? Sem problemas maiores. Então, se tiver que dar recado aí, Álvaro, vamos deixar para a gente finalizar o nosso episódio aqui com você. Se tiver que dar um recado ao jovem, né, que está ali se formando com todo o desejo aí de se tornar um otorrino, né, o que você falaria para ele? Olha, estude. Quando achar que estudou tudo, estude mais um pouquinho. Mas procure se formar, se habilitar. Otorrinolaringologia é uma especialidade incrível. Incrível, por que é incrível? Porque ela vai desde do alfinete ao foguete, tá? Por quê? Você pode ser uma pessoa que só faça exames diagnósticos, uma vida um pouco mais tranquila, faça só consultório, horário comercial, vida tranquila. Você pode se aventurar fazendo mais cirurgias, pode querer correr mais risco fazendo cirurgias muito mais avançadas, tá? Então, hoje você vai desde as cirurgias mais simples, a cirurgia de adenomidalectomia, não que seja simples no sentido de ser fácil, mas simples no sentido de ser a das mais executadas na população pediátrica no mundo. Tá? Então, assim, muita demanda, vamos colocar dessa forma, que está mais adequada. Até cirurgias extremamente complexas, com um nível de aprendizado, né, curva de aprendizagem altíssima, com as bases de crânio, sejam elas base posterior, média, anterior, ou cirurgias de cabeça e pescoço, com as reconstruções, as cirurgias estéticas faciais, que não são hoje mais limitadas ao nariz, mas falam em frontoplastia, falam em mentoplastia, falam em blefaroplastia, cirurgias avançadas na parte otológica. Então, é uma especialidade encantadora, tá? Mas para isso, para se tornar encantadora, tem que haver preparo. Para haver preparo, fazer uma boa formação. E a boa formação só vem através de uma residência médica, seja ela residência pelo MEC, seja ela uma especialização chancelada pela ABOL, que é a instituição que tem um compromisso científico e moral para garantir uma boa formação para o otorrinolaringologista. Muito bem.
Ótimo. Ótimo. Mais alguma questão aí, Georgiana? Acho que não. foi ótimo, né? Acho que quanto mais a gente proteger a nossa especialidade, melhor é, né? E daí, se as pessoas também fizerem isso, né? Se os interessados pela especialidade também protegerem, né? Na sua formação adequada, melhor fica. E a gente, assim, tem sido muito feliz, né? A nossa associação, que, vamos colocar assim, está redonda, se profissionalizou. Hoje nós temos a diretoria executiva empenhada realmente com a otorrinolaringologia. São pessoas jovens e há muito tempo vêm trabalhando de forma extremamente correta, né? Correta e, assim, preocupada com a especialidade. Então a gente se sente protegido. Eu não entendo muito bem por que a pessoa faz otorrinolaringologia, faz o título de especialista e não se associa, né? Deixa caducar aí, não se interessa, não participa dos congressos. Quer dizer, os congressos são tão legais, têm trazido tantas novidades, né? A associação realmente tem se esforçado, esse último encontro que a gente teve aí, tem se esforçado com inúmeras parcerias, né? Parcerias que são profícuas, onde você tem condições de exercer uma boa medicina, uma boa otorrinolaringologia e com um bom amparo em cima da associação. Sim. Então, uma vez esse colega aqui está pretendendo fazer otorrinolaringologia, novamente vai outro recado. Uma vez fazendo, uma vez se preparando para o título, tendo o título, não deixe nunca, jamais, de se associar. E quem não for, que já tem um título, não deixe também isso aí caducar, que vale a pena mesmo. Com certeza, né? Isso que você falou, a associação ela foi cada vez se empenhando mais, né? E as pessoas cada vez mais envolvidas, né? Envolvidas num único propósito, né? De proteger e realmente deixar mais fortalecida, né? A nossa especialidade, é isso mesmo. Muito bem. É isso. Muito bem. Agradeço aí o convite de vocês, fico à disposição, o comitê está lá à disposição, espero que não seja acionado, né? Não precisa, sempre às vezes é uma pequena besteira e um ajuste e a pessoa às vezes nem sabia. A gente, como bom brasileiro, a gente não lê nem às vezes o que é para ler, né? Não é relacionado. Lê da especialidade, sabe tudo sobre aquele assunto, mas não se intera um pouco mais de o que a gente está fazendo de errado. Né? Não sabe nem às vezes que está sendo errado. E na hora que o comitê tem essa função pedagógica, é exatamente para dizer, olha, fulano, não vai por esse caminho aí não, que esse caminho dá zebra lá no final. Dá ruim. A vaca vai pro brejo. Igual você falou, né, Álvaro, nunca teve nenhum problema maior com o comitê, né? Tudo também que foi solucionado ali, algum colega otorrino também acatou a notificação. Então a gente vê que está todo mundo empenhado também em querer o melhor. É isso aí. Muito bem, então encerramos aqui esse episódio e em breve voltamos com outro. Muito obrigada. Obrigado.